Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a primeira parte da quinta aula da matéria Panorama do Novo Testamento, parte 2. Estamos falando das cartas paulinas e estamos lendo as cartas paulinas como um todo. Na última aula nós fomos até o final da primeira carta de Paulo a Timóteo. Como a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última que ele escreveu, então hoje nós vamos falar Tito, Filemon e daí voltamos para 2 Timóteo, tá? Vamos inverter a ordem para você entender. Aliás, a de Filemon foi escrita primeiro. Vamos ler primeiro, então, a de Filemon, né? Filemon foi escrita em meados do ano 60, ano 61, e Filemon, como já falamos, é a prática do perdão cristão indispensável, aquela que Paulo vai escrever como um amigo pedindo para um homem que realmente era culpado, era condenado, mas que teve um encontro com Jesus na prisão, né? Então se torna aí uma carta, um ensinamento para nós. É uma carta bem prática do perdão, é uma carta bem curta e ela está na Bíblia como a última carta de Paulo, mas está fora da ordem cronológica. Ele escreve a Filemon lá de Roma. É também uma das cartas da prisão. Quando ele escreve aos Filipenses, a Efésios, a Colossenses, ele vai escrever a Filemon. E Filemon era um membro da igreja de Colosso, então quando ele escreve a carta aos Colossenses, já vai escrever também a Filemon. Ele é um dos colossenses e ele não se apresenta nessa carta como apóstolo e nem como um chamado. Ele se apresenta como um prisioneiro e ele se coloca na mesma situação, no mesmo nível de Onésimo, aquele por quem ele vai pedir que Filemon venha perdoar. Paulo escreveu para um homem que era da igreja de Colosso. Na verdade, muitas pessoas acreditam que ele era uma pessoa rica, abastada e que até possivelmente a igreja se reunisse na casa dele. Onésimo era, na verdade, um escravo de Filemon e por isso que Filemon era considerado uma pessoa rica, por ter escravos ali em Colosso, né? Agora, pelo que Paulo diz, parece que o Onésimo roubou alguma coisa de Filemon e em Roma ele foi preso. Então ele era um escravo fugitivo. Paulo fala do evangelho para Onésimo. Onésimo dá a impressão que ainda é um jovem, porque ele considera como um filho na fé. A tradição diz que ele o recebe de volta e que ele cuida dele e que ele dá carta de alforria para ele. Mas também diz a tradição que Onésimo até se tornou bispo da igreja da cidade de Bereia, a igreja dos bereanos, que era uma igreja muito zelosa pela palavra de Deus. O termo da carta de Paulo a Filemon se torna então perdão, porque Paulo estava tratando, perdoa teu servo Onésimo, perdoa o teu escravo Onésimo. É a epístola mais curta de Paulo, onde a palavra-chave é recebe-o. E o versículo-chave se torna Filemon, capítulo único, verso 10. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviá-lo. Verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei para ti, não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. O nome de Onésimo significa útil. E Paulo criou um carinho muito grande e a carta não tem nenhum teor teológico, a não ser apenas uma carta prática do perdão. Epáfras, Marcos e Aristarco e Lucas estavam com Paulo na prisão. Vamos ler a carta, epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, como cooperador, e à nossa irmã Áfia, e ao Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua
fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes que, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Olha o trocadilho que ele faz, né? O nome Onésimo significa útil. O teu servo, o teu escravo útil se tornou inútil, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, muito Onésimo. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicações particulares, saudações, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que coisa pessoal, né? Que bonita atitude de Paulo em interceder, rogar e pedir por uma pessoa que se converteu na prisão, se tornou amigo dele, e ele agora está pedindo, receba-o de volta, né? Receba-o como também se recebesse a mim. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito foi escrita aí no ano 64. Paulo dá várias instruções sobre o procedimento da igreja para ajudá-lo na grande responsabilidade de estabelecer ordem e constituir líderes. Olha só, 2 Coríntios capítulo 2, verso 13. 2 Coríntios capítulo 2, verso 13 diz assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face. Capítulo 2, 13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Capítulo 7, versículo 6 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 7, 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Capítulo 8, versículo 23 de 2 Coríntios. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então Paulo mostra aí essa amizade, né? Esse companheirismo. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aqui vai nos mostrar que Paulo deixou ele como bispo em Creta. Paulo deixou ele para pastorear e colocar em ordem a igreja em Creta. E a última vez que se ouve acerca disso é 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aí, voltando para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10,
porque Demas me desamparou amando o presente século. Foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Então veja aqui, Paulo falando, Tito era um companheiro de viagem e era um discípulo. O tema da carta que ele vai escrever é ordem na igreja. A palavra-chave, proveitoso. O versículo principal é Tito capítulo 3, verso 8. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Proveitoso, né? Os cretenses eram um povo muito interessante, né? Atos capítulo 2, versículo 1 vai citar aí que haviam ali cretenses. Mostra que tinham cretenses no Pentecostes. Mas também foi uma igreja que abriu e ninguém sabe quem abriu. Paulo não escreve especificamente para os cretenses, mas sim para Tito. E os cretenses eram como homens bárbaros, como aqueles vikings, né? Eles eram descendentes ou aparentados dos filisteus. E ele tinha uma formação marinheiros, né? A gente vai ver isso no decorrer da carta. Capítulo 1, Paulo vai mostrar sobre a formação de um pastor. E capítulo 2, Paulo vai dar as instruções de um presbítero. Então vamos lá, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1, prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Um alerta muito propício para os dias de hoje, para as nossas igrejas, para a nossa geração, né? Capítulo 2, exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina,
Mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares, saudações. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé, a graça seja com vós todos. Amém. Então, instruções de Paulo ao procedimento da igreja, dos bispos, dos presbíteros e o que Tito deve fazer aí com a igreja de Creta. Segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que ele escreve, sabendo que dessa carta ele vai sair para ser executado, apedrejado e decapitado. Então ele escreveu final do ano 67, 66 para 67, e a carta ele mostra a lealdade ao Senhor e a verdade em face à perseguição e à apostasia. Paulo foi martirizado aí no final do ano 67, foi preso, julgado e martirizado em Roma. Primeiro apedrejado e depois decapitado por ordem de Nero. Então essa é a última carta a qual ele sabe que ele vai ser condenado, executado, por isso que o tema da carta é despedida de Paulo. Olha só, 2 Timóteo 1, 1 e 2, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi levado ao cárcere, e na verdade a gente vai observar que é a última carta que ele vai escrever a um amigo. Por isso que a palavra-chave se torna resistir. O versículo-chave é 2 Timóteo 2,3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo.
Foi na época que aconteceu o grande incêndio em Roma e Nero acusa os cristãos pelo incêndio. A prisão agora se chamava Mamertina, e Paulo morreu na Via Óstia, né? A única companhia de Paulo, na verdade, era um fiel e amado médico, Lucas, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo manda chamar João Marcos, aquele que tinha dado uma briga no começo da sua primeira viagem missionária, e agora ele está pedindo para vir depressa Timóteo e João Marcos, né? Capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele, sabendo que ia morrer, ele declara não ter medo. Capítulo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. A fórmula do Evangelho, né? Você recebe aquilo que te abençoou, passa para os outros, e os outros vão passando para os outros. É a fórmula de expansão extraordinária da igreja. Tem que levantar discípulos que discipulem, tem que levantar discípulos naquilo que você está fazendo, deixar outros fazer. É o que ele vai mostrar em toda a carta, no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, que a gente já vai ler daqui a pouco. A aspersão ou a libação é uma figura tirada da terminologia do sacrifício. Paulo estava dizendo acerca do seu próprio martírio, né? Então, ele fecha o ministério, a carta, a obra com excelência, né? É um dos personagens que terminou a carreira de uma das formas mais excelentes, né? Ele está consciente que quando ele sair dessa prisão, ele sabe que ele está indo para a glória, ele sabe o seu destino. E o Espírito Santo já tinha lhe avisado que ele iria morrer apedrejado e decapitado, e ele louva a Deus por ser decapitado e não lançado às bestas feras, porque ele sabia, via que era uma morte dolorida e aos poucos ser comido ali pelas bestas feras, porque com certeza já tinha visto alguém ser executado dessa forma. E quando ele fala que o combate é bom, que combate que é bom? Aquele que você sabe a certeza da vitória. Mas peraí, ele está sendo morto, e como que é vitória? Porque a vitória dele ele não espera só nessa vida, né? O combate para ele é tão bom que ele instrui a Timóteo dizendo: luta o bom combate, combata o bom combate da fé. Olhe para a minha vida e sede meu imitador, como eu fui de Cristo. Timóteo era como um filho amado de coração, aquele a quem ele mais se apegou. Ele pegou Timóteo, era ainda adolescente, com uns 15 anos, que foi para a viagem, e foi um dos que mais trabalhou com ele na trajetória ministerial, na trajetória da vida cristã, né? Então, Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 3 em diante. A aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é o da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos, e se sofrermos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi o daqueles.
exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras e podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe carta acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Pudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Paulo traz então uma carta de incentivo, de ânimo, sabendo que ele está partindo, mas que a obra continua, sabendo que ele está partindo, mas que o evangelho tem que ser pregado. Então, na verdade, ele vai falar aí de uma forma bem ampla e uma carta com um tom de despedida, né? E agora, então, nós vamos para epístolas gerais. A primeira epístola geral é a carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus. O autor é desconhecido. Muitos eruditos bíblicos creem que Paulo escreveu esse livro. Foi escrito para confortar os cristãos hebreus no meio da perseguição e contra o abandono do cristianismo e volta para o judaísmo. As palavras melhor, superior, perfeito aparecem várias vezes para enfatizar a superioridade de Cristo e do cristianismo. É um dos livros do Novo Testamento que mais possui citações do Antigo Testamento, né? Que mais possui citações. É um autor desconhecido, outros ainda acham que foi Priscila, esposa de Áquila, e por ter sido uma mulher, então por isso que se tornou anônimo. Mas isso são só especulações, porque na verdade eles acreditam que por ser uma mulher, ele não entraria no cânon
Outros até dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, mas a grande verdade é o conteúdo da carta é o que importa, né? Tem profundas citações do Antigo Testamento, profundas citações do livro de Levítico. Na verdade, é o livro de Levítico no Novo Testamento. E Levítico, a grande verdade que está muito ligado ao povo hebreu, né? Você vai ver aí o sacrifício, como era a lei, e Jesus cumpriu tudo isso e muito mais. Nós podemos estudar a carta aos Hebreus junto com a carta de Levítico, um paralelo, né? O que Levítico diz, o que Hebreus diz. Dizem que ela foi escrita em meados do ano 65, antes do ano 70, e algumas coisas são interessantes. Capítulo 13, verso 24, essa nós não vamos ler a carta inteira, porque são, na verdade, 13 capítulos, então não vamos lê-la inteira. Mas capítulo 13, versículo 24 diz: saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. O tema é a supremacia de Cristo. Os da Itália vos saúdam, a pessoa que escreveu estava na Itália, ou com Paulo, na prisão em Roma, ou, ora ele estava citando, ora outras pessoas o ajudavam. O tema então se torna a supremacia de Cristo e mostra que Jesus é maior do que todos os profetas, os anjos, maior do que Moisés, que deu a lei, maior do que Arão, que era o sacerdote, maior do que Josué, que é o conquistador. O livro vai colocando Jesus maior do que todos os personagens. Maior, melhor e superior. O sacerdócio de Cristo supera todos os outros sacerdócios. A chave do livro de Hebreus é esta: mostrar a Cristo como aquele que resolveu tudo. Por isso que a palavra-chave é melhor, é melhor. O versículo-chave é Hebreus capítulo 8, verso 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de se acabar. Então, o novo é melhor. A aliança nova ela é melhor do que a aliança antiga. O escritor também vai comparando a antiga aliança com a nova aliança, não que ela acabe, mas que ela vai suprindo, substituindo. O livro foi escrito para os hebreus, para o povo judeu. E de Tiago para frente, você tem, na verdade, o livro que foi escrito, que leva o nome da pessoa que escreveu, né? Então são as cartas gerais. Até aqui as cartas são escritas e o título que leva é a quem elas foram enviadas. O título que leva é justamente ao destinatário, mas de Tiago para frente é o remetente. Os hebreus são os judeus da dispersão, né? Os rabinos faziam de tudo o que podiam para que os judeus voltassem às religiões judaicas, ao judaísmo. Eles não matavam os convertidos, mas eles faziam pressão para voltarem ao judaísmo. Eles não, na verdade, o matavam, mas queriam que eles judaizassem o cristianismo. Muitos começaram a se levantar e a perseguir e se fortaleceram com a perseguição de Nero. Era uma apelação e súplicas baseada na raiz do judaísmo. Os judeus eles eram sempre mantidos nas tradições e se converteram ao cristianismo, então tem que se libertar de todos da tradição do Antigo Testamento, os usos e costumes, como os rituais, os ritos, a circuncisão, os sacrifícios, Como é difícil se libertar dos sacrifícios. E isso tudo estava impregnado neles e eles queriam ficar na escravidão da lei. O autor da carta aos Hebreus ele vai escrever para esses judeus convertidos espalhados. Algumas curiosidades da carta, Mostra Jesus como o Filho de Deus, o Criador de tudo e o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Cristo como o Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais falou pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este é o livro do Novo Testamento que mais tem advertências, de todos os 27 livros do Novo Testamento. Hebreus capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Essa é a hora de chamar pelo nome de Jesus, o nome poderoso, o nome bendito. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Existem 3 comparações que a espada de dois gumes divide: alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração, ou propósitos do coração. O Novo Testamento foi escrito em grego e o império que dominava era o Império Romano. E tudo o que eles usam de figuras é um paralelo com os costumes romanos. A armadura, a espada, o soldado romano tinha uma espada bem grande que eles entravam na guerra, e tinha uma outra espada pequena que a gente fala aí na aula da armadura de Deus, que também tinha duas pontas, né? O rabo de gato, ou 2 fios, 2 gumes. Era uma espada pequena que cortava dos 2 lados com um cabo curto, mas com um gancho na ponta da espada. E que quando ele feria o adversário, ele torcia o cabo para pegar todas as entranhas e com toda a violência ele puxava para fora para decretar a vitória e matou o inimigo, trazendo as entranhas para fora. O escritor de Hebreus está trazendo um paralelo, dizendo que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 fios. É tão afiada que entra, e quando entra, separa alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções. Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando você for injustiçado, não tome as dores, entrega nas mãos de Deus e deixa o Senhor ser o justo juiz. Capítulo 11 é o mais famoso da carta aos Hebreus, porque é a galeria da fé, né? Trazendo aí um panorama de muitos personagens do Antigo Testamento, aonde você vai ver aí falando pela fé Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, tanto no celebrar a Páscoa, o Mar Vermelho, os muros de Jericó, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas e outros personagens que ele não cita por nome. Então é interessante você observar e fazer uma pesquisa, porque nós vamos observar aqui coisas tremendas que estes homens conquistaram por fé. Capítulo 12, do 6 ao 11, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A disciplina de Deus, né? Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E correção não é castigo. Deus não castiga, mas corrige. Disciplina, correção.
né? O castigo ele é a correção com ira e dá prazer naquele que o faz. Mas em Deus não há prazer em corrigir. Assim como o pai não tem prazer em usar a vara, em usar a disciplina, porque ele ama. Então, Deus é amor e ele corrige aquele a quem ele ama. Ele disciplina aquele a quem ele ama. E o capítulo 13, verso 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Nunca jamais o Senhor nos desamparará. Duas negativas que força e reforça a nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso. Nunca jamais te desampararei. Nós vamos dar um intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta para concluir essa aula de hoje, falando também sobre as epístolas gerais. Daqui a pouquinho estamos juntos mais uma vez.